Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Geografia. Na aula de hoje nós iremos trabalhar o fim da Iugoslávia, todo o processo de dissolução do país que era chamado até o ano de 2003 de Iugoslávia, tá bem? Vamos lá então. Bom, a ideia de se unificar a região que nós conhecíamos como Iugoslávia é uma ideia antiga que vem desde o século XIX com um projeto da Sérvia, que era um dos países que passaram a compor a Iugoslávia. A Sérvia tinha um projeto de criação da Grande Sérvia, um projeto de unificação política dos eslavos do sul. Inclusive é daí que vem o nome Iugoslávia. Na língua eslava, Yugo significa sul e Slávia, eslavos. Então, a terra dos eslavos do sul. Ok? Muito bem. Este projeto sérvio, ele acaba conduzindo a Europa à Primeira Guerra Mundial. Só para nós lembrarmos aqui, a região da Península Balcânica, onde se formou a Iugoslávia, era uma região disputada pelos grandes impérios pré-Primeira Guerra, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano principalmente. E no meio dessa disputa havia o interesse sérvio em criar a Grande Sérvia. Esse interesse era respaldado, apoiado pelo Império Russo. Quando o Império Austro-Húngaro faz o movimento de anexação da Bósnia, outra região da Península Balcânica, outro país, e no momento da oficialização, o arquiduque Francisco Ferdinando é então assassinado por um sérvio, isso desencadeia a política de alianças que já havia sido formada na Europa e leva à Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Vamos lá então. Terminada então a Primeira Guerra Mundial, é criada na região da Península Balcânica um cordão sanitário. Como assim? É criado um país tampão que passa a ser então a Iugoslávia, abrangendo a área de 6 países existentes nessa região. Quais são esses 6 países, essas 6 repúblicas? A Bósnia e Herzegovina, a Croácia, a Eslovênia, Montenegro, Macedônia e a Sérvia, além de regiões autônomas dentro desses territórios, tá bem? Como Voivodina e o Kosovo. Por que a criação deste país tampão e deste cordão sanitário? Porque a Europa entendia que o motivo da Primeira Guerra Mundial, o maior conflito que a Europa havia enfrentado até então, foram as disputas envolvendo o controle sobre essa região estratégica da Península Balcânica. Daí então surge a ideia de criar uma força ali naquela região que afastasse os interesses imperialistas sobre ela. Então é criado, é colocado em prática, vamos colocar assim, esse projeto sérvio de criação de uma grande nação formada pelos eslavos do sul. Ok? Vamos seguindo então. Bom, aí vem a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia ela vai ter um papel um tanto peculiar quanto comparado com o restante da Europa. A Iugoslávia ela vai ser conduzida durante este conflito pelo general Tito, ou Josip Broz Tito, que vocês podem ver aí, e ele vai formar a resistência partizã contra os fascistas. Tá bem? Terminado o conflito, Tito assume o controle político sobre a Iugoslávia. A Iugoslávia adota uma orientação socialista. Este governo do general Tito de orientação socialista ele é marcado pela tolerância, tá? Pela autonomia dada a essas várias regiões que compunham a Iugoslávia. Apesar de ser socialista, aqui vai um ponto interessante, ela estava do lado ocidental da cortina de ferro, ou seja, apesar da adoção do modelo socialista, a Iugoslávia ela não vai ficar sob a hegemonia da União Soviética. Grande parte disso se deve ao papel do Tito durante a resistência nazista de não ter sido necessária a invasão soviética do território iugoslavo para expulsar os nazistas. Então, os próprios iugoslavos conseguiram isso sob o comando do general Tito e conquistaram essa autonomia frente à União Soviética, apesar da adoção do modelo socialista. Bom, Iugoslávia pós-Tito. Em 1980, o Tito morre e aí começa o grande problema que vai desembocar na fragmentação da Iugoslávia. Pós-morte do Tito, os sérvios eles começam a alimentar um sentimento nacionalista e começam a justificar esse nacionalismo com base na opressão que os sérvios sofreram ao longo da história. Apesar da região ser dividida, da Iugoslávia ser formada por 6 países e a Sérvia ser apenas um deles,
Os sérvios eles residiam em quase todas essas outras repúblicas. E os sérvios alegam que ao longo da história eles foram perseguidos e massacrados nesses outros territórios. Então, os sérvios começam, pós-morte do general Tito, a alimentar um sentimento nacionalista. Bom, dentro desse período de Iugoslávia pós-Tito, nós temos em 89 a eleição de um sérvio, Slobodan Milošević. Tá bem? O Slobodan Milošević consegue ser eleito presidente e passa a alimentar esse nacionalismo sérvio, tá certo? E ele consegue grande êxito porque ele passa a controlar grande parte da mídia e junto com ela da sociedade também. Bom, no poder, o Milošević, dentro desse discurso nacionalista, começa a trazer à tona velhas feridas, né, velhos conflitos existentes entre os vários povos que que naquela época ocupavam ou faziam parte da Iugoslávia. Ele vai trazer à tona a aliança que os croatas e os bósnios fizeram durante a Segunda Guerra Mundial com o exército alemão. Inclusive havia um destacamento do exército alemão, especificamente da SS, que era formado por soldados bósnios, tá bem? E aí, ele vai trazer também o período do regime Utaša na Croácia, que foi de 41 a 45, um regime de orientação fascista também, que perseguiu, além de ciganos e judeus, que eram grupos já perseguidos pelos nazistas, também os sérvios que viviam dentro do país, ou seja, dentro da Croácia. O objetivo era converter estes sérvios ao catolicismo, tá bem? E isso acaba levando, né, ao extermínio de 1/3 dos sérvios que viviam dentro da Croácia. O outro restante, né, acaba sendo expulso ou deportado do país. O regime de Utaša na Croácia é derrotado pelos partisãs liderados pelo Tito, tá bem? E agora os sérvios trazem à tona novamente essa ferida que, né, na concepção nacionalista do Milošević, não havia sido fechada ainda, tá bem? Vamos seguir. Bom, em 91, então, começa finalmente o processo de fragmentação da Iugoslávia. O primeiro país a se separar da Iugoslávia é a Croácia, tá bem? Em 1991, os croatas fazem um referendo, né? Um referendo é uma consulta popular. Neste referendo é decidida pela separação, pela independência da Croácia em relação à Iugoslávia. Em 92, essa independência é reconhecida pela comunidade internacional e de 91 até 95 nós temos a Guerra da Independência da Croácia, ou seja, os sérvios obviamente não vão aceitar esse movimento croata de independência e vão tentar manter a unidade territorial, daí a guerra, ok? Seguindo. Bom, em 1990 a Eslovênia começa a se movimentar também pela independência, tá? Também organizando um referendo que também vota pela separação, e em 91 finalmente vem a independência da Eslovênia em relação à Iugoslávia. Acontece um conflito também, pelo mesmo motivo que aconteceu na Croácia. O interesse serve em manter a unidade territorial e não conceder a independência a essas regiões. É a Guerra dos 10 Dias ou Guerra de Independência Eslovena. Em 2004, a Eslovênia passa a compor a União Europeia, também concretizando aí a sua separação em relação à Iugoslávia. Temos a independência da Macedônia, tá? Ela também se torna independente da Iugoslávia no ano de 1991. A independência da Macedônia gera certa controvérsia em relação a um outro país que existe também na Península Balcânica com o mesmo nome de Macedônia. Tá bem? Essa nova região que se fragmenta da Iugoslávia chega num acordo com este país já chamado de Macedônia. Tá bem? Internacionalmente, esta região que se destacou da Iugoslávia passa a ser chamada de República Iugoslava da Macedônia. A gente chama apenas de Macedônia, mas temos que tomar o cuidado para não confundir este país com outro já existente, inclusive com o mesmo nome. Tá bem? A outra Macedônia é chamada internacionalmente de província grega da Macedônia. Ok? Vamos lá então para a gente poder seguir. Está aqui o maior conflito
que este processo de fragmentação da Iugoslávia vivenciou? A Guerra da Bósnia. A Guerra da Bósnia foi o maior conflito em termos de mortes que a Europa vivenciou pós Segunda Guerra Mundial. Esse conflito ele foi tão sério que chamou a atenção da opinião pública internacional na época, inclusive mobilizou a OTAN, que é a Organização em Tratado do Atlântico Norte, tá? Que acaba intervindo, e também a ONU, principalmente, tá certo? A Guerra da Bósnia ela foi tão séria que a banda irlandesa U2 inclusive fez uma música em homenagem às vítimas deste conflito. Chama-se Miss Sarajevo, a música, Sarajevo sendo a capital da Bósnia, então está aí em homenagem a todos aqueles que pereceram diante desse conflito, ok? Em 92, a Bósnia declara sua independência em relação à Iugoslávia. No entanto, 31% da população bósnia era formada por sérvios que foram contrários a essa emancipação. Cria-se então a República Sérvia da Bósnia-Herzegovina, tá, ok? Os sérvios, então, a partir desse momento, passam a promover uma limpeza étnica contra os bósnios muçulmanos, tá bem? Essa parcela da população ela acaba sendo levada, conduzida a campos de concentração e ali elas são colocadas para realizar trabalhos forçados, enfim, são exterminadas. Outra parte dessa população é expulsa do país, enfim, começam migrações forçadas, estupros e a Europa começa a vivenciar todo um caos, né, relacionado ao início desse conflito. Só que, para lembrar, a população da Bósnia ela é formada ainda, né? Inclusive o país ele ainda tem uma fragmentação muito grande, inclusive na sua estrutura política, e havia até pouco tempo também na estrutura militar. A população bósnia é formada pelos bósnios muçulmanos, é formada pelos bósnios ortodoxos e é formada também pelos bósnios de orientação sérvia que a gente acabou de colocar aqui. Tá bem? Então, isso tudo contribuiu, né, para que não houvesse um direcionamento do país como um todo em relação à independência e favoreceu este conflito e essa fragmentação que a gente está descrevendo aqui. Tá bem? Vamos seguindo. Bom, o Milošević, que era presidente da Sérvia, ele apoia o genocídio, inclusive ele foi um dos grandes artífices disso, e ele vai ser responsabilizado depois pelo Tribunal de Haia por todos os crimes de guerra que cometeu durante a Guerra da Bósnia. Bom, em 95, a Sérvia, ela faz uma ofensiva contra a Croácia, isso causa um cessar-fogo, também motivo pelo qual a gente colocou lá atrás que a guerra de independência da Croácia dura até o ano de 95. Aumentam-se as denúncias de crimes e atrocidades cometidas pelas tropas sérvias durante este conflito. A Sérvia começa a sofrer sanções internacionais, políticas e econômicas principalmente. E aí, em 95 e 96, a OTAN, que eu disse para vocês lá atrás, ela vai bombardear a República da Bósnia-Herzegovina, também República Sérvia da Bósnia-Herzegovina, que era formada aí por estes sérvios bósnios contrários à separação, que com o apoio da Sérvia estavam promovendo todo este massacre, todo este genocídio que a gente está comentando aqui. Tá bem? Seguindo. Bom, ainda dentro da Guerra da Bósnia, um balanço, né? Este conflito ele fez aproximadamente 200 mil vítimas e promoveu o deslocamento de quase 2 milhões de pessoas que se refugiaram nos países vizinhos. Tá bem? Grande parte das vítimas foram os bósnios muçulmanos, outra parte foram, né, os bósnios sérvios, que a gente colocou, e outra pequena parcela os bósnios croatas ou ortodoxos, que a gente comentou lá atrás. Tá certo? Bom, em 96, o Tribunal Internacional de Haia ele vai julgar os comandantes e líderes sérvios por crimes de guerra, tá bem? E o Slobodan Milošević ele vai ser preso, ok? Por todos esses crimes que ele cometeu. Então, está aí a responsabilização, né, de todos esses criminosos por todas essas atrocidades que eles cometeram durante o conflito, e o Milošević foi um dos responsabilizados, afinal ele era o grande líder, né, e mentor de tudo isso que aconteceu. Bom, para a gente ir caminhando para o final, nós temos a Guerra do Kosovo. O Kosovo ele era uma região autônoma da Sérvia, okay, com maioria de população albanesa.
O Kosovo ainda não tem a sua autonomia, a sua independência, perdão, reconhecida pelo nosso país, o Brasil, porém, né, ele tem a independência reconhecida por outros países da comunidade internacional. O motivo do Brasil não reconhecer a independência do Kosovo é que os seus aliados e parceiros econômicos na Europa também não o fazem, porém, nas últimas Olimpíadas, né, que o Brasil sediou, o Kosovo enviou uma delegação e aí jogou na cara, né, literalmente, do governo brasileiro que ele sim era um país independente, tá bem? Bom, entre 96 e 99 há um conflito entre o exército sérvio e Iugoslávia e o exército de libertação do Kosovo, tá bem? Em 99, a guerra entre a Iugoslávia e a OTAN, onde Belgrado é bombardeada, e finalmente um tratado de paz. Depois disso, o Kosovo ele tem a sua independência reconhecida e passa a ser tutelado pela ONU para impedir que algo possa acontecer novamente. Tá bem? E aqui, finalmente, o fim da Iugoslávia. A Iugoslávia deixa de existir oficialmente, conforme a gente comentou lá no comecinho, no ano de 2003. Forma-se a República da Sérvia e Montenegro, naquilo que havia sobrado da Iugoslávia. E em 2006, Montenegro também declara sua independência em relação à Sérvia. As guerras de dissolução da Iugoslávia, conforme a gente mencionou, foram os conflitos mais sangrentos vivenciados pela Europa desde a Segunda Guerra Mundial e também foi o conflito mais longo que o continente viu desde a Segunda Guerra, tá bem? Trouxeram de volta os grandes fantasmas da Segunda Guerra Mundial, que eram os bombardeios, os cercos, os refugiados e os campos de concentração. Okay? Além da perseguição étnica e o genocídio que havia sido praticado principalmente contra os judeus durante a década de 40 pela Alemanha nazista. Tá bem? Para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês no último slide um mapa que mostra, né, todo este processo de fragmentação da Iugoslávia a partir de uma visão política e espacial. Tá bem? Vamos lá então para a gente finalizar. Tá aqui então o que eu disse para vocês, né, o mapa que mostra a fragmentação da Iugoslávia, começando em 89, né, onde a gente tinha ainda a Iugoslávia com todas as suas repúblicas. A partir de 91, aquelas que começaram a se separar em 99 e 2008, quando este processo havia sido finalmente concluído, inclusive pós a separação de Montenegro em relação à Sérvia no ano de 2006. Tá bem? Pessoal, espero que vocês tenham entendido o nosso assunto. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Agradeço desde já a atenção de vocês, a paciência. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula síncrona. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.